Hoje vamos falar de um tema que ainda gera muitos equívocos. Desperta vergonha e preconceito desnecessários. Você vai conhecer o universo das vaginites, uma inflamação dos órgãos genitais femininos. Vamos ver os principais tipos e aprender o que podemos e devemos fazer para tratar e adotar medidas de proteção e prevenção. As vaginites devem ser consideradas atualmente como um problema de saúde pública, exatamente pela frequência e prevalência desse tipo de doença na população. Nós calculamos que, de uma maneira geral, entre a população, não especificando um grupo de maior ou de menor risco, que a vaginite deva acontecer entre 15% a 17% dos casos entre as mulheres. Como a principal causa das queixas nas consultas ginecológicas, as vaginites podem acometer mulheres de todas as idades, porém tem sua maior incidência na fase reprodutiva. Menacme é aquela fase da vida reprodutora da mulher, onde ela tem uma vida sexual mais ativa. Então, aí, sem dúvida, as vulvaginites infecciosas são mais comuns. É diferente da infância e da senilidade, onde tem vulvaginites, mas de outra origem, ou por falta de hormônio, ou então por contaminação por corpos estranhos e coisas mais ou menos assim. Dentre os tipos não infecciosos, que ocorrem principalmente em crianças e pessoas idosas, destacamos algumas causas: atrofia genital, má formação congênita, irritação externa da vagina por objetos ou por desodorantes íntimos, trauma. Porém, as mais comuns e mais frequentes são as infecciosas, causadas por bactérias, fungos, vírus e protozoários, que são parasitas. Vamos conhecer melhor os 3 principais tipos de vaginites infecciosas que correspondem a 90% dos casos: vaginose bacteriana, candidíase e tricomoníase. Vaginites são todos os processos inflamatórios e infecciosos que acometem o trato genital inferior, ou seja, todos os órgãos colocados abaixo da porção inferior do útero, que acometem a vagina e a vulva, a parte externa dos genitais. A vagina é um órgão muito importante do organismo feminino. Além de proteger os genitais internos, é também considerado o órgão do amor e da vida. O órgão do amor, porque aí se consuma o ato sexual. O órgão da vida, porque ela dá passagem à criança durante o parto. Além disso, a vagina também serve para o escoamento do sangue menstrual. Então, a vagina tem todas essas funções. A vagina é um verdadeiro ecossistema que vive num equilíbrio dinâmico, constante, entre fatores de agressão e fatores de reação. E a principal bactéria que tem essa ação de proteção é o chamado Lactobacillus rhamnosus, que mantém a vagina ácida e impede ou dificulta o crescimento de bactérias que podem causar doenças. Quando ocorre um desequilíbrio nesse ecossistema, algumas reações podem ser observadas: corrimentos, coceira, ardor, irritação, algum tipo de desconforto localizado. Porém, é bom sabermos que nem sempre há sintomas. Por isso, é fundamental a consulta ginecológica de rotina. Recomenda-se a ida ao ginecologista a cada 6 meses, ou pelo menos uma vez por ano. Isso também vale para o homem, que deve consultar o urologista. Afinal, prevenção é uma grande aliada. As vaginites, embora possam parecer doenças relativamente simples, elas devem ser levadas mais a sério. Elas não são uma doença banal. Elas podem ser a porta de entrada, ser o início de outras infecções, essas sim de gravidade bem maior. E que não sabemos quando é que vai ocorrer a oportunidade para que essa infecção mais grave ocorra. Então, é importante o tratamento o mais precoce possível de todos os quadros de vulvovaginites. Porque elas podem trazer complicações para a mulher. Podem dar complicações em cirurgia, do tipo infecção, complicações de parto, complicação na gravidez e muitas vezes levar a complicações irreversíveis, do tipo uma esterilidade por uma obstrução tubária. Um dos mitos que cercam a doença é a associação que se faz de uma manifestação genital com relação sexual. A população, de um modo geral, acredita, até estigmatiza a mulher que tem um processo infeccioso da vulva, da vagina, considerando que isso está relacionado com um comportamento sexual inadequado,
que esteja pulando a cerca ou que tenha múltiplos parceiros. E isso é um preconceito que é infundado. É preciso ficar claro que as vaginites podem ser ou não de transmissão sexual. Pois, se nós verificarmos das vulvaginites, a que realmente tem relação direta com a atividade sexual e que em quase 100%, não em 100%, mas 95% dos casos nós pelo menos podemos dizer que foi adquirida através do contato sexual, é a tricomoníase, que das 3 causas infecciosas é a menos comum. Segundo, qualquer mulher está sujeita a se deparar com uma doença sexualmente transmissível, mesmo tendo um exemplar comportamento sexual. Por incrível que pareça, muitas mulheres, quando acometidas por uma vaginite, ainda se sentem culpadas e envergonhadas. Isso, não raras vezes, faz com que a mulher esconda do parceiro e retarde a busca de atendimento médico. Então é importante, para o tratamento adequado das vulvaginites, primeiro o conhecimento do que sejam as vulvaginites, de como se adquire, de como se trata, para que esse sentimento de culpa deixe de existir e a paciente passe a procurar o médico com maior tranquilidade. A maioria das vaginites são tratáveis e curáveis. Para isso, é fundamental a precocidade do diagnóstico e do tratamento. E, lógico, a identificação do agente causador da vaginite é o ponto de partida. Para se fazer esse diagnóstico é fundamental 2 coisas. Primeiro, uma boa história, uma boa observação ginecológica, ou seja, o contato correto com o ginecologista, esclarecendo os seus sintomas, averiguando quais são os seus fatores de risco, quais são os seus fatores de exposição e um bom exame ginecológico, um cuidadoso exame ginecológico. Então é importante evitar-se, por exemplo, vou ligar para o meu médico para ele me passar um cremezinho ou um comprimidinho para melhorar isso. Não funciona. É fundamental que exista o exame clínico e o exame do conteúdo vaginal para que se possa fazer o tratamento adequado. Há vários exames complementares que podem ser solicitados de acordo com orientação médica. As mais comuns que no dia a dia favorecem esse diagnóstico é a bacterioscopia e a cultura do meio vaginal, que não deve absolutamente ser feito como um exame de rotina, mas que pode auxiliar sem dúvida nenhuma em muitos casos. A mulher deve relatar todos os detalhes numa consulta, até mesmo se mantém relações sexuais oral ou anal e se tem múltiplos parceiros. Então, em resumo, a mensagem que eu gostaria de deixar é que o ginecologista é um amigo da mulher e que a mulher não deve se sentir inibida de contar tudo para o seu ginecologista, porque só assim ele poderá ajudá-la. Todos nós, homens e mulheres, devemos adquirir conhecimento sobre vaginites. Afinal, a doença pode, além de afetar ambos os sexos, interferir na qualidade do relacionamento sexual. Por isso, vamos conhecer melhor os principais tipos da doença, a começar pela vaginose bacteriana. Então, a vaginose bacteriana tem sido, no momento, uma das vaginites mais frequentes. Ela corresponde, mais ou menos, a 40% dentre todas as outras vaginites. E ela é causada porque na vagina diminui a quantidade de bacilos de Doderlein, que são aqueles bacilos de defesa, e aumenta a concentração da Gardnerella vaginalis e de bactérias anaeróbias. São bactérias da própria vagina, ou seja, em algum momento, as bactérias que convivem com a mulher de uma maneira habitual podem mudar de comportamento e passar a ter um comportamento agressivo, exatamente porque houve a perda daquele equilíbrio do meio vaginal. Ora, o que causa a perda do equilíbrio do meio vaginal é uma coisa muito complicada de ser analisada. Nós sabemos, por exemplo, que o fator hormonal é uma coisa muito importante. A vaginose bacteriana é uma doença típica de mulheres que estão no período reprodutivo. Na maioria dos casos, a mulher apresenta sintomas que podem servir de alerta para se buscar logo ajuda médica. O principal sintoma da vaginose bacteriana é um corrimento de cor acinzentada ou esbranquiçada e extremamente fétido. Ele causa um odor assim muito desagradável. Odor esse que se acentua no ato sexual, no período menstrual.
E o odor é bastante característico, porque ele cheira a peixe em decomposição. É possível que a paciente seja assintomática e a vaginose só seja percebida pelo médico no momento da consulta ginecológica. Por isso que é muito importante que toda mulher faça o seu exame ginecológico de rotina, mesmo que ela não apresente sintomas. Nem sempre a vaginose bacteriana incomoda de forma grave a saúde da mulher, a ponto de alertá-la para a seriedade da doença. No entanto, nós gostaríamos de lembrar que, em alguns casos, a situação de vaginose, mesmo desapercebida, essas bactérias podem adentrar pelo canal do colo de útero e acabar criando uma situação de infecção para o próprio útero, né, para a porção mais superior, ou mesmo para as trompas. Isso sim pode ter repercussões negativas para o futuro, até para o futuro reprodutivo dessa mulher. Além disso, se a paciente tem uma vaginose bacteriana durante a gravidez, isso pode ter consequências também na gravidez. Pode desencadear trabalho de parto prematuro, é mais frequente existir a rotura da bolsa antes do período adequado, desenvolver infecção pós-parto, tudo isso devido à vaginose bacteriana. Uma dúvida frequente: a vaginose bacteriana pode ser transmitida numa relação sexual? Essa é uma questão muito discutida por pesquisadores no mundo todo. Vamos ver uma orientação. Alguns autores acham que sempre ela é de transmissão sexual. Outros autores acham que ela nunca é de transmissão sexual. E outros autores adotam um meio termo. E nós concordamos, então, com esses pesquisadores que dizem que, em alguns casos, ela é transmitida pelo sexo, em outros casos, não. Vamos conhecer agora a abordagem de tratamento para a vaginose bacteriana. O tratamento da vaginose bacteriana é feito com antibióticos específicos que atinjam a Gardnerella e os anaeróbios. Esses antibióticos podem ser dados por via oral, por boca, ou podem ser utilizados sob a forma de creme vaginal. Tratamentos por 5 dias, 3 dias ou em doses maiores em 1 dia. Atualmente, nós temos preferido os tratamentos em que são feitos em apenas 1 dia, pois existe a vantagem de que daí vamos ter certeza de que o tratamento vai ser concluído. Pois um fato que observamos é que muitas vezes a paciente, ao observar que já está tendo alguma melhora dos sintomas, não complete o tratamento de 5 dias, por exemplo, se já percebeu melhora. Além da abordagem medicamentosa, algumas outras medidas podem ser recomendadas. Deve-se, por exemplo, evitar manter relações sexuais durante o tratamento. E o parceiro deve também ser tratado? Essa é uma dúvida frequente entre os casais. Vamos, então, ver uma orientação. Com relação ao tratamento do parceiro, como não há um consenso mundial se ela é ou não de transmissão sexual, alguns médicos tratam o parceiro, outros médicos acham que não é necessário tratar. Agora, uma coisa que acabamos fazendo, quando nós tratamos uma vez, uma segunda vez, e ela volta a ter novos episódios, aí sim acabamos tratando o parceiro numa tentativa de tentar minimizar essa facilidade de se voltarem às recidivas. Agora vamos conhecer melhor um outro tipo de vaginite, a tricomoníase. A tricomoníase é causada pelo Trichomonas vaginalis, que é um micro-organismo flagelado, um protozoário, e este é um micro-organismo que tem uma íntima relação com a atividade sexual. Porém, não é impossível haver o contato com o protozoário por outras maneiras. Porque o Trichomonas, ele pode estar presente em alimentos contaminados, nas fezes e, eventualmente, hábitos de higiene precário podem facilitar. Mas a maior fonte de contaminação é justamente no ato sexual. É importante sabermos identificar sinais que possam servir de alerta sobre a doença. Vamos conhecer o tipo de sintoma que ocorre na tricomoníase. O principal sintoma da tricomoníase é o corrimento vaginal intenso, um corrimento em geral amarelado, e ela causa muita irritação nos genitais.
A mulher tem uma sensação de ardor, de queimação nos genitais. É diferente da vaginose bacteriana, quando o principal sintoma, como nós dissemos, é o odor desagradável. A tricomoníase no passado já constituiu a forma mais frequente de vaginites. Hoje ela ocupa praticamente o 3º lugar, porém continua merecendo investigação detalhada no processo de diagnóstico. Pois, como a tricomoníase é uma DST, todas as outras DSTs podem estar associadas. Então é importante se fazer um exame detalhado dessa paciente, procurando-se outras DSTs e não se limitar apenas a tratar esta infecção, o tricomonas, e encerrar o tratamento por aí. A tricomoníase deve ser levada a sério. Não bastasse ela abrir caminho para doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia e AIDS, esse tipo de vaginite também pode causar complicações. A tricomoníase ela pode predispor a infecções pélvicas mais altas, tipo salpingites, que é infecções nas trompas, e endometrites, porque como ela é um protozoário que ele se mexe com rapidez no meio vaginal, no muco do colo do útero, ele pode levar consigo bactérias, principalmente anaeróbias, que estão presentes na vagina, para os órgãos genitais internos, levando a essas complicações infecciosas. É fundamental tratar a tricomoníase o quanto antes. O tratamento é parecido com o da vaginose bacteriana. É de simples realização e, para o sucesso do resultado, requer um diagnóstico preciso. O tratamento é relativamente curto, há opções mais curtas ou mais longas de tratamento, isso evidentemente fica a critério da experiência e do entender de cada médico, de cada ginecologista, e sempre ou quase sempre associado ao uso de um creme ginecológico, que muitas vezes tem por função acelerar o restabelecimento do meio vaginal e retirar aquelas situações, aquelas sensações desconfortáveis para a mulher. O tratamento à base de antibióticos específicos deve sempre ser prescrito e acompanhado pelo médico. Com o tratamento por via oral, nós podemos ter várias formas de se tratar. Tratamento por 5 dias, por 3 dias e por 1 dia também. O tratamento que nós preferimos é sempre o mais cômodo para a paciente. No caso da tricomoníase, o tratamento do parceiro é obrigatório, ou seja, a mulher e o homem devem ser medicados. Aliás, uma das grandes falhas terapêuticas da tricomoníase é justamente a resistência do homem em aderir ao tratamento. Porque com frequência o parceiro diz, mas eu não sinto nada, eu não tenho nada, por que eu tenho que tomar um medicamento? Acontece que se o parceiro não tomar o medicamento, a mulher vai continuar se reinfectando. Então, o que se faz é uma boa conversa com a paciente, com o parceiro ou com os parceiros, se for o caso, explicando a importância do tratamento do parceiro masculino. Dica útil: adote medidas de prevenção. Use preservativo. É uma maneira eficaz de evitar as DSTs e garantir sexo seguro. Veja mais alguns cuidados. Para a prevenção da tricomoníase, deve-se recomendar hábitos de higiene saudáveis, lavar bem os alimentos, higiene cuidadosa dos órgãos genitais externos da mulher e do homem, e sempre que o homem ou a mulher apresentar alguma secreção atípica ou algum odor atípico nos órgãos genitais, consultar o médico e não ter relações até esclarecer a causa. Agora vamos conhecer um outro tipo de vaginite, a candidíase. A candidíase é um fungo, é causada por um fungo que normalmente existe no trato gastrointestinal e não causa maiores problemas. Em determinadas situações, esse fungo ele pode ganhar o ambiente vaginal, que é um ambiente muito propício ao seu desenvolvimento, pois é um local quente, úmido, de tal forma que ele consegue se desenvolver bem. A candidíase, a vulvovaginite, por fungos, e entre os fungos o mais comum é a Candida albicans, é a segunda forma de vulvovaginite. Quando o fungo se desenvolve, ele produz antígenos que o organismo da mulher reconhece como irritativos e demonstra isso apresentando alguns sintomas. Ela costuma causar um corrimento de um aspecto um pouco diferente,
um aspecto bastante pastoso e de uma cor clara, normalmente branco ou um branco levemente amarelado. E a mulher percebe esse corrimento de uma maneira muito parecida a um coalho de leite ou a leite coalhado. Os outros sintomas mais importantes, ou o mais importante deles, é o prurido, a coceira, que causa principalmente na região vulvar. Podemos, em decorrência desse prurido e da paciente coçar, nós podemos também perceber escoriações na região da vulva. Vamos ver agora alguns dos principais fatores que influenciam o desenvolvimento da doença, a começar pelo esclarecimento de uma dúvida frequente. Qual a relação da candidíase com as doenças sexualmente transmissíveis? Então, uma orientação, as doenças genitais, elas não são obrigatoriamente primárias por um envolvimento sexual. Mas, uma vez que atingiu um dos membros do casal, ela é passível de se transmitir para o companheiro ou companheira. A candidíase nem sempre é adquirida através do contato sexual. Então, ela pode ser adquirida, mas não em todos os casos. Existem mulheres, por exemplo, que frequentam piscinas, fazem aulas de hidroginástica e acabam adquirindo candidíase. Também são fatores de risco para contrair a doença o uso de roupas íntimas sintéticas, o uso de roupas íntimas úmidas, praia, pílulas anticoncepcionais, duchas vaginais, período menstrual, gravidez, má higiene, entre outros. Quando essa mulher tem uma queda de resistência, por exemplo, um estresse, um excesso de trabalho, um estresse emocional, mulheres diabéticas, mulheres que usam antibióticos, mulheres com doenças que causam imunossupressão, essa pequena quantidade de fungos aproveita a queda na resistência da mulher e se prolifera e daí aparece a doença clínica. Por isso que é tão comum a candidíase. 75 ou mais que 75% das mulheres vão pelo menos uma vez durante a sua vida ter um episódio de candidíase. Aliás, quando diagnosticada, a candidíase recidivante, aquela que vai e volta a cada 2, 3 meses, é importante que a investigação seja mais detalhada. Ela pode indicar a manifestação de outras doenças associadas. Quando a mulher começa a ter candidíase recidivante, nós pedimos a dosagem de açúcar no sangue e podemos constatar que ela é uma paciente diabética. Em alguns casos, infelizmente, as mulheres são portadoras do HIV e a candidíase vulvovaginal pode ser a primeira manifestação da infecção pelo HIV. A candidíase, apesar de causar sintomas muito intensos e desagradáveis e preocupar a mulher, tem um tratamento relativamente simples. Mas independente das possibilidades terapêuticas, nós temos preferido atualmente tratar a candidíase também por intermédio, por auxílio de comprimidos que a mulher passa a utilizar em maior ou menor frequência. Em geral, também associamos um creme vaginal por período mais longo ou por período menos longo, vai depender aí do creme, da opção do ginecologista para cada caso, para acelerar a recuperação e o reparo dessas lesões, dessas irritações muito frequentes que a cândida causa, principalmente na entrada ou no introito vaginal, né, na região vulvar. O tratamento sistêmico via oral é o mais indicado. Ajuda a garantir a atuação do medicamento também no reservatório do trato gastrointestinal. O parceiro, apresentando ou não sintomas, também merece ser tratado especialmente em determinados casos. Nós tratamos o parceiro apenas quando a paciente passa a apresentar episódios recorrentes. Tratou de forma adequada, passa pouco tempo, ela já desenvolve. Novamente trata, desenvolve. Nesses casos, nós também tratamos o parceiro de tal forma que nós diminuamos essa possibilidade de transmissão. Como vimos, há vários tipos de vaginites com características específicas. Elas também podem ocorrer de formas mistas. Se não tratadas adequadamente, as vaginites podem causar sérias complicações, além de causar forte impacto no dia a dia da mulher. A vaginite pode repercutir de uma forma desagradável para a mulher no seu desempenho profissional ou no seu dia a dia, através, primeiro, do corrimento, que é bastante desagradável para a paciente.
Em segundo lugar, esse processo irritativo local, para cada mulher, ele pode causar desconforto de uma forma maior. Além de buscar diagnóstico e tratamento precocemente, prevenir é sempre um bom remédio. São várias as medidas que podem ser adotadas no dia a dia. Higiene diária adequada nos órgãos genitais. Relação sexual sempre com preservativo. Veja agora mais algumas dicas. Como, por exemplo, o uso adequado de roupas íntimas, onde a gente prevê, de preferência, o uso de roupas que não sejam constituídas de material sintético, de preferência para roupas de algodão, não utilizar de desodorantes íntimos, perfumes ou outros produtos químicos que pudessem interferir no meio vaginal, a depilação de forma cuidadosa, orientada para não retirar o excesso ou retirar excessivamente os pelos da região vulvar, que são fatores de proteção para essa mulher. Enfim, há uma série de medidas que no dia a dia a mulher pode estar discutindo com o ginecologista, que envolvem muito seus hábitos, e modificar. Não devemos esquecer que vaginites também podem acontecer na infância e na adolescência. Elas costumam ser decorrentes de hábitos de higiene ou por contato com objetos externos, o que vale uma observação atenta por parte dos pais. O que os pais, a mãe, mais às vezes, vai olhar, é se ela vai encontrar sinais inflamatórios. Um genital externo mais vermelhinho, mais irritado, se ela nota que a criança sente dor quando manipula aquela região, se a própria criança se coça naquele local, e se a mãe vai observar que pela região genital flui alguma secreção com essas características purulentas, quer dizer, amarelada ou mais viscosa, através dos genitais externos. Um outro alerta que vale para todos: evite a automedicação. O homem com uma secreção no órgão genital, não raras vezes, busca injeção achando que é uma gonorreia. A mulher, com corrimento, acha que é só passar uma pomada ou tomar um comprimido qualquer. Cuidado! Essa atitude pode mascarar a doença, causar complicações, prejudicar a sua saúde. Ou seja, a informação é o primeiro e mais importante instrumento de modificação da realidade desses quadros. Se a mulher não puder dispor dessa informação, ela deve procurar encontrá-la em todas as maneiras possíveis. O homem ou a mulher que apresentar qualquer alteração nos seus órgãos genitais deve procurar um atendimento, um profissional de saúde, em serviço público, em serviço privado ou em um serviço assistencial, mas que dê uma orientação adequada. Anote alguns locais onde você pode obter mais informações sobre vaginites. Secretaria de Ginecologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Telefone 011 282 7394. Serviço de Ginecologia Especial do Hospital Pérola Byington. Telefone 011 3105 5041. Disciplina de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Telefone 011 576 4100 ou 011 576 4150. Faculdade de Medicina do ABC, Anexo 2. Telefone 011 449 3981. Nem sempre as vaginites, em sua fase inicial, apresentam sintomas que alertam para a necessidade de buscar atendimento médico. Portanto, a maneira mais adequada é adotar a consulta de rotina, ou seja, a cada 6 meses ou no máximo uma vez por ano, a mulher deve ir ao ginecologista e o homem ao urologista. Afinal, diagnóstico e tratamento precoces, como vimos, é a melhor maneira de combater as vaginites e garantir a sua saúde.
recorrer às Comecei a vir sozinho. Nós ficamos 8 meses separados